Fala, investidores, tudo bem com vocês? Meu nome é Guilherme Henrique, sou founder da eRentave, um hub de soluções tributárias para quem faz investimentos. E hoje, dando continuidade ao vídeo anterior, nós vamos falar quando você deve se preocupar em contratar um profissional para fazer a sua declaração de imposto de renda. Vamos lá? No vídeo anterior, a gente falou que você pode fazer sim a sua declaração de imposto de renda sozinho, não tem problema nenhum isso, tá? Mas quando que você deve se preocupar em contratar um profissional qualificado para fazer a sua declaração de imposto de renda corretamente? O primeiro ponto é que a gente tem que observar as situações de mercado e as situações extra-mercado. E aí, 3 situações de mercado que eu listei aqui, basicamente, né? Aumento de ativos, diversificação do mercado e aumento da movimentação. Então, aumento de ativos. Se anteriormente você está aí com poucos ativos, fazendo pouca movimentação, que a gente comentou no vídeo passado, você faz a sua declaração sozinho. Mas quando você começa a aumentar os ativos, você começa a aumentar também as fontes de receita. Então, se você está comprando, por exemplo, vários fundos imobiliários, várias ações que pagam dividendos, então você vai ter que lançar esses proventos recebidos de cada ativo. E isso significa que você vai ter que lançar um a um, vai aumentar a quantidade de ativos. E aumentando essa quantidade de ativos, aumenta, quer queira, quer não queira, a sua complexidade, tá bom? Então, segundo ponto aqui, diversificação de mercados. Eu acho que esse é o ponto principal. Se você está investindo aqui no Brasil, quer investir no exterior, você tem que se preparar para fazer aí a contratação de um profissional. Por quê? Porque as regras mudam. A forma como se declara também. Aqui no Brasil, você faz a declaração uma vez ao ano. No exterior, você já tem que preencher uma outra declaração auxiliar à declaração de imposto de renda, e esse preenchimento tem que ser de forma mensal. Se você faz critos, dependendo da sua situação, você já tem que se preocupar com essa declaração mensal e também com outra declaração de movimentação que também é mensal e também vai na declaração de imposto de renda. Então veja que se você está começando a diversificar os mercados em que você opera, a sua complexidade tributária também vai aumentando. E aí, consequentemente, ou você disponibiliza tempo a mais para entender dessas questões tributárias, ou você paga alguém que já entende. Simples assim, tá bom? Então, entenda. Diversificou o seu mercado, a gente recomenda fortemente que você contrate um profissional. E o terceiro ponto é aumento da movimentação. Então, se você está uma movimentação pequena, compra uma vez no mês, vende no outro mês, você faz sozinho. Mas aí você já começou num ritmo mais forte. Comprei 2, 3 dias, vendi 2, 3 dias, vendi toda semana. Aí eu começo a gostar desse mercado e começo a entender que existe uma coisa chamada day trade. E aí eu faço day trade. Já tô aqui aumentando a minha movimentação, porque agora, antes eu tinha swing trade, operações normais, e agora eu tenho day trade aqui para poder fazer. E aí eu já sei que eles têm que ser controlados de maneira separada, porque o prejuízo de um não compensa com o lucro do outro. E aí só nas ações é que eu vou ter as ações de operações comuns que eu tenho isenção. Se eu pego uma ação no mercado fracionário, compro e vendo no mesmo dia e eu tiver lucro, eu já vou ter que pagar imposto de renda aqui. Então, entenda, veja que a sua complexidade tributária, pelo aumento da sua movimentação, já aumentou. E aí, se aumenta, a gente recomenda que você contrate um profissional qualificado, porque senão cai na situação mais comum de situações extra-mercado, que é você ter que ir estudar a legislação. Então, ter que disponibilizar um tempo para você estudar a legislação dessas complexidades tributárias. E aí, como eu mencionei já aqui para vocês, você começa estudando uma lei, depois essa lei ela menciona outra lei, essa outra lei já diz que quem vai regulamentar ela vai ser a Receita Federal, e aí quando você descobre, tem uma instrução normativa da Receita Federal, e aí essa instrução normativa, quando você vai conversar com um amigo,
esse amigo já foi atrás e diz que tem uma solução de consulta que diz o contrário, e aí o que vai prevalecer, o que não vai prevalecer, enfim, essas complexidades existem, tá bom? A gente tá há 5 anos no mercado fazendo isso profissionalmente e a gente estuda a legislação tributária de investimentos todos os dias e tem essas informações. Uma instrução normativa que não foi revogada, mas tem uma solução de consulta que modifica, entre aspas, essa instrução normativa. Então veja que a gente tem que ficar bem antenado nesse assunto, tá? Uma outra situação extra-mercado é se você recebeu uma notificação da Receita Federal. Cara, não tem jeito. Você fez a sua declaração de imposto de renda sozinho, recebeu uma notificação da Receita Federal, você fez alguma coisa errada. Se não for um erro besta, né, um erro bem simples, como por exemplo, putz, troquei o 9 com o 6 aqui e aí deu esse problema com a Receita Federal. Então, uma retificação simples já vai tirar essa pendência de você. Mas, se for outra situação, uma notificação da Receita Federal significa que se você fez sozinho, já teve um problema. É melhor você procurar um profissional para corrigir esse problema e fazer da maneira correta, não é verdade? Bom, e aí, uma última situação extra-mercado é não ter tempo adequado para fazer com calma. De novo, a questão do tempo. Por quê? Se você tem uma alta movimentação, ou mesmo que você não tenha uma movimentação, se você não tiver tempo para colocar os ativos que você tem, e aí ativos no sentido amplo, seja ativos financeiros, seja a sua movimentação na bolsa, seja seus ativos imobiliários, por exemplo, ou outros ativos que você tenha, que você já faz a sua declaração comum. Se você não tem tempo de fazer a sua declaração com calma, você corre um risco forte de ter uma notificação da Receita Federal. Então, é importante esse fator tempo, seja para estudar, seja para fazer a sua declaração. Às vezes, você, sei lá, do ano passado para cá, ou esse ano aqui, você começa em um novo emprego, ou começa uma outra atribuição, que seja, enfim, você, ano que vem, não tem o mesmo tempo que você teve esse ano. E você é basicamente um especialista, porque você estudou muito, você já viu muito vídeo, você seguiu a gente aqui no canal, já está aprendendo muito, só que você não tem mais tempo de colocar as suas informações na sua declaração. Então, para não fazer as pressas, para evitar de esquecer algum documento, para evitar de colocar alguma informação equivocada, é melhor você procurar um profissional da área, tá bom? Galera, esse é o nosso vídeo. Muito obrigado por vocês terem ficado até aqui. Curte se você gostou, compartilha com os seus amigos, se inscreve no canal. Muito obrigado e até mais.